avaliação de geografia, que será daqui a uma semana. A nossa avaliação daqui a uma semana, ela será sobre a água. Então, o nosso conteúdo de geografia é muito fácil. Nós vamos falar de um assunto bem atual, um assunto que todo mundo já ouviu falar, e um assunto que nós trabalhamos diariamente e está relacionado ao nosso cotidiano. A gente viu na aula anterior que a água, que o futuro da água está literalmente em nossas mãos. A gente sabe que a água ela sempre vai existir, mas é importante que a gente tenha um certo cuidado com ela, para não desgastar, para não poluí-la. E principalmente nós vamos ver que o que vai interferir principalmente na água vai ser o clima, o solo, a vegetação e o relevo também. A gente vê que a água ela vai ter uma grande importância no clima, no solo, na vegetação de um determinado local, ou seja, nas plantas, e diretamente no relevo também. Então a gente vê que a água ela vai ter uma importância muito grande para o planeta Terra, para a formação dos nossos climas, seja quente, seja frio, para o solo, para as plantações, a vegetação para as plantas e também para o relevo, que é a superfície da Terra. Nós vamos observar então aí, por exemplo, que a água ela é uma molécula, ou seja, ela vai ser formada por elementos como o hidrogênio e também pelo oxigênio. Nós vamos ver que duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então a gente vai dizer que a representação da água ela é formada por dois gases, e esses dois gases, quando se unem, vão formarem o que nós chamamos de água, que é formado pelo hidrogênio e pelo oxigênio, que juntos vão formarem a sua fórmula química chamada de H2O. H2, a gente vê que são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A gente vê que a água ela é importante para nós, não é, as pessoas, para os indivíduos, para os seres vivos, como para também os animais e também para as plantas. A gente vê onde é que nós podemos encontrar água: no rio, no mar, no lago, no poço, na cachoeira, nas nuvens. E a gente vê que a água ela é tão importante que tem um dia que ele vai ser organizado principalmente para que a gente possa principalmente, pessoal, refletir, discutir e buscar soluções para a poluição, para desperdício e para a escassez de água no mundo, que é o dia 22 de março. Essa data ela foi criada no ano de 1992. Então já fazem 18 anos, já faz aí, por exemplo, 28 anos que a gente vai observar que existe, que é comemorado o Dia Mundial da Água. Nós vamos observar que a água ela é utilizada em vários aspectos, em vários momentos do nosso dia a dia. Para beber e preparar o alimento, lavar as mãos e tomar banho, limpar a casa, apagar os incêndios, lavar pratos, molhar plantas e também lavar roupa. A gente vai observar então que qual é a quantidade de água que existe disponível para nós. Nós vamos observar que a água ela está disponível principalmente em três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Nós vamos observar, por exemplo, aí, a imagem ela não está muito clara, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão compreenderem facilmente. Vejam aí, por exemplo, pessoal, que nós vamos ter aí, por exemplo, que nós temos 100% de água no planeta Terra. Nós somos o planeta que tem mais água. Por isso que o continente, o planeta Terra, ele é chamado de planeta azul, devido à quantidade de água. Nós vamos ver que desses 100%, nós vamos ter 97,5% está no mar, nos oceanos, ou seja, água salgada, e a gente fica apenas com 2,5% da água do mundo disponível, que é em água doce. A gente vê que esse 2,5% de água doce, nós vamos ter 68,9% dessa água se encontra principalmente congelada, e nós vamos ter então aí um restante de apenas o quê? Nós vamos ter então uma pequena parte que ela vai estar disponibilizado para o nosso consumo.
nós vamos ver que essas águas, ou elas estão em locais subterrâneos, não é? Em uma água subterrânea que está abaixo da terra, está no subsolo, e a gente tem em lagos, em rios, a gente vai ter apenas 0,3. Então a gente vai pensar que de 100% nós vamos ter aí, por exemplo, 97,5% está no mar e no oceano, é uma água salgada. Vamos ter apenas 2,5% de água doce no mundo, só que desses 2,5%, parte está congelada, não é? 68,9% está congelado, e nós vamos ter apenas 0,3% que vai estar em rios, em lagos, e que a gente pode utilizar. E o restante vai estar em água subterrânea, no subsolo, nos chamados lençóis freáticos. Então a gente vê que nós temos uma pequena quantidade de água disponível para nós, disponível para o consumo. Aí nós temos o chamado ciclo hidrográfico, que é o ciclo da água. Nós vamos ver que a água ela passa por vários ciclos, por várias etapas. E essas etapas de água é o que nós chamamos então de ciclo da água ou ciclo hidrográfico. Primeiro nós vamos ter a evaporação, que é o momento que a água vai esquentar e ela vai entrar no estado gasoso, ela vai evaporar. Depois ela vai passar pelo processo de condensação, formação de nuvens, e em seguida a gente vai observar que ela vai passar pelo processo de precipitação, que é de chuva. E assim tudo vai se iniciar novamente. A gente vê que é a partir desse momento que nós chamamos de ciclo hidrográfico ou ciclo da água. Aqui nós temos as partes do rio. O rio, ele tem várias partes. Nós temos a parte mais alta de um rio. A gente vê que a água, quando ela cai na superfície da terra, a gente vê que ela vai se espalhar por vários locais, pelos rios, pelos lagos, pelos aquíferos e também pelos mares e também pelos oceanos. Nós vamos observar que o rio, que é algo que nós temos mais próximo de nós vamos observar que ele é formado por várias partes. Nós temos aí, por exemplo, a nascente do rio, que é o ponto mais alto. É nesse ponto que o rio ele vai começar a nascer, né? Principalmente próximo às montanhas. Em seguida, nós vamos ter o caminho que o rio ele vai seguir. Esse caminho que o rio ele vai seguir, ele é chamado de leito. Vamos ter também os afluentes. Afluentes são o quê? Vejam aí, por exemplo, pessoal, do lado esquerdo, que tem o nome afluente, que ele está bem apagadinho. O afluente são o quê? São vários rios pequenininhos que eles vão desaguarem, ou seja, que eles vão se encontrarem e aquela água que eles vão se encontrarem, ela vai ser colocada em um rio maior ou até mesmo em outro determinado local. A gente vê então que afluente são rios menores que desaguam em rios maiores, em rio principal. Vamos dizer que existem vários rios pequenininhos e esses rios pequenininhos eles vão desaguarem diretamente no rio Ipanema, o rio da nossa cidade. A gente vai observar então que a partir desse momento que o rio principal vai ser o que? O rio Ipanema. Só que para que ele tenha água é necessário que outros rios menores desaguem, ou seja, cheguem até ele para que ele tenha água. Então a gente vê que esses rios pequenos, esses rios menores, eles são chamados de afluentes. E também nós vamos ter o quê? A margem dos rios. A margem quer dizer o quê? A parte que vai estar o quê? Margem significa aquela, em uma linguagem que nós costumamos utilizar mais, pessoal, a gente pode dizer que margem, ela significa o quê? Significa a parte nas beiras, nas margens dos rios. Olha, a gente pode definir, por exemplo, pessoal, quando a gente fala de margem, que vocês estão vendo aí, a margem é o espaço que nós encontramos de um rio, que vai ser a parte, principalmente o limite da terra e entre o rio.
Quando o rio ele começa, nós vamos ver que existe um encontro entre a terra e o rio. A gente vê que essa parte ela é chamada de margem. A gente vê que a margem ela vai ser a parte o quê? A parte das beiras do rio, como nós utilizamos. É claro que nós vamos utilizar essa palavra de imagem, nós utilizamos a palavra margem. As pessoas dizem, olha, vá ali na beira do rio. Não é correto dizer a beira do rio, não. A gente costuma dizer, vá ali à margem do rio. A margem que significa onde é que ele vai iniciar, certo? Margem quer dizer a parte externa do rio. Quer dizer, então, o que nós vamos dizer é a parte externa. É o contorno que o rio ele vai ter. E a gente tem aí, por exemplo, as partes do rio. Nós temos o leito, que é o caminho que ele vai percorrer. Nós temos a margem, que é o contorno, ou seja, o contorno quer dizer esse modelo que o rio ele vai ter como se fosse uma serpente, certo? Isso é o chamado de margem. Margem, então, é o contorno que o rio ele tem. Nós temos a nascente, que é onde o rio ele vai nascer. Temos os afluentes, que são rios menores, que vão se unirem em um rio maior. E a gente tem também as bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica a gente vê, por exemplo, que um conjunto de rios e seus afluentes eles vão se unirem em um determinado local. Então, todos os rios que estão interligados, os rios mais importantes eles vão terem um maior número de afluentes e se estendem por grandes áreas. A gente vê que esses rios pequenos, que são os afluentes, eles vão se unir em um rio maior. E esses rios, vários rios podem se unirem, formando o que nós chamamos de uma bacia hidrográfica. Por exemplo, a gente tem vários exemplos de bacias hidrográficas. Por exemplo, a gente vai observar, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Bom, a gente pode ver que vários rios, quando se unem, eles vão formar uma bacia hidrográfica, que é um conjunto de rios. Nós vamos ter aqui, por exemplo, vários rios importantes. Nós temos a bacia hidrográfica do Amazonas, são formados por vários rios. Nós temos a bacia do Rio São Francisco, também é importante. E a gente vê que a maior bacia hidrográfica do Brasil vai ser a bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia do mundo, cobrindo quase 45% do território brasileiro. Então a gente vê que a bacia hidrográfica vai ser um conjunto de rios que vão se unirem, formando a chamada bacia hidrográfica. Em seguida nós vamos ter os chamados aquíferos. Esses aquíferos que a gente vê são reservatórios formados em regiões onde existem rochas porosas, nos quais a água ela é armazenada no subsolo em grandes quantidades. Diante da crescente demanda dos recursos hídricos, a exploração da água subterrânea é uma alternativa para o abastecimento em razão da quantidade disponível, qualidade e relativo baixo custo de captação. O recurso hídrico subterrâneo ele vem se tornando estratégico para o desenvolvimento econômico da sociedade, devendo, portanto, ser protegido contra a poluição e também para evitar a migração e extinção de espécies de animais e vegetais. No Brasil estão localizados os maiores aquíferos do mundo, como o aquífero do Guarani, na região centro-leste da América do Sul, e o Alter do Chão. A gente vê que esse aquífero aí, que a gente vê o Alter do Chão, no município de Santarém, no Pará, e estudos recentes, eles falam sobre aquíferos que indicam que há mais água do que se acreditava anteriormente. E a gente vê que além desses aquíferos, que também a gente pode utilizar outras denominações para esses aquíferos. Nós vamos ter também aí, por exemplo, qual é o problema que existe em relação à água hoje. Nós vamos ver que quando a gente fala da água, a água ela sempre vai existir porque existe o ciclo da água, não é? A evaporação, nós vamos ter a condensação, formação de nuvens e depois a precipitação. Mas é preciso que a gente saiba que
também em algum momento pode faltar água, porque a sociedade ela está crescendo muito, e isso acaba poluindo, acaba provocando o quê? A criação de muitos esgotos, e os estados, principalmente a gente vê os políticos, a sociedade de uma forma geral, ela não se preocupa de tratar aquela água do esgoto. Então a gente vai observar que a água hoje em dia ela acaba tendo, ela vai ser, não é tratada, não é adequada para uso. Então a gente vê que o perigo que existe hoje é em relação à água de má qualidade que existe. É necessário ter um cuidado sobre a água para que todos nós possamos utilizá-la de uma forma mais adequada. A gente pode chamar também os aquíferos de lençóis freáticos, como a gente vê, que é a água que é acumulada no subsolo. A gente vai observar então, pessoal, que também a água ela é utilizada no campo, ela é utilizada na cidade, em vários momentos da nossa vida. E a gente vai observar então que o tratamento da água ela é tratada e distribuída por um sistema de encanamento, né? No entanto, em alguns lugares do Brasil e no mundo, ainda encontramos esgoto a céu aberto. O tratamento da água e da coleta de lixo são serviços públicos que devem passar por todos os municípios. Na medida em que os resíduos são coletados, mais deixados nas ruas, as chuvas elas vão levarem esse material que fica na rua, o lixo, para as águas que estão mais próximas dali. E principalmente também o solo. Nas estações de tratamento de água de esgoto, a água ela é tratada antes de ser devolvida para os seus cursos. Porém, o sistema ele é inexistente na maior parte das cidades das nossas cidades. A gente vê que nós temos aqui uma central de tratamento de esgoto. Além disso, ela não funciona por enquanto, mas ela vai funcionar. E a gente vê que essa água que ela vai ser tratada, a água do esgoto, claro que ela não vai servir para o nosso uso, para a gente tomar banho, para a gente beber, para cozinhar, mas ela vai servir principalmente para a área da agricultura, para a plantação. Então a gente vê que a água ela tem uma grande importância para a nossa vida. Eu quero que todos prestem atenção, que esse é o conteúdo que vai ser colocado na nossa avaliação daqui a uma semana.